Queridos irmãos, nessa manhã vamos dar prosseguimento que já temos visto já do capítulo 10. Na última semana nós iniciamos a análise, a exposição do capítulo número 10. Tendo em vista que o capítulo número 10 ele inicia falando acerca dos sacrifícios ou da cerimônia, do rito sacrificial que acontecia no Antigo Testamento, e que o autor aos Hebreus chega à conclusão que essa forma de culto que a lei expõe ao homem impossibilita ao homem de agradar a Deus plenamente, pois cumprindo, mesmo ainda que cumpra o mandamento, oferecendo a Deus sacrifícios, tais sacrifícios não têm o poder de transformar a mente e o coração do homem. Então, tais sacrifícios são transitórios, são passageiros. Mas o que ele quer nos apresentar agora como exortação final é que deixemos esses sacrifícios, deixemos esse caminho antigo e agora prossigamos por um novo e vivo caminho que foi aberto, foi construído pela pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Então, Cristo é a pessoa que Deus levantou nos últimos tempos. É a sua palavra última e definitiva, que vem ao seu povo. E essa palavra última e definitiva é assim, pois assim Deus escolheu, que ele seja o mensageiro e também, ao mesmo tempo, a mensagem dada aos homens. E todos aqueles que ouviram essa mensagem, e essa mensagem veio por meio dele mesmo, porque ele é o mensageiro e ele é a mensagem. Ele que vem aos homens e declara a palavra de Deus, a sua vontade, todos esses que depositam a fé na pessoa do seu Filho Jesus, esses não podem retroceder da fé. Pois se retrocederem, como já vimos e lemos já nessa manhã, o Senhor não terá prazer em suas vidas. Então a exortação do autor aos Hebreus é para que os irmãos, ao invés de estarem estagnados ou parados, ou pensando até em desistir da fé, que eles progridam, que eles corram esse caminho que já foi construído por Cristo. Então, ele inicia uma exortação muito dura, desde o verso de número 1, apresentando vários argumentos, isso a gente já viu. Aos irmãos que não tiveram a oportunidade de ver, podem ir lá no canal da nossa igreja, está lá, todas as ministrações da escola dominical. E hoje nós vamos ficar com essa parte da porção do verso 26 em diante, ok? Aonde nós iremos ver acerca da posição presente do crente. Aonde o crente está diante de Deus agora, nesse momento? Ao observarmos aonde o crente está, nós iremos ver essa primeira advertência que há, do verso 26 ao verso 31. Ok? E essa advertência é uma advertência que o autor anuncia um castigo que vai acontecer para aqueles que retrocederem. Eu não sei se os irmãos já fizeram isso ou já ouviram isso de seus pais ou de suas mães, quando vocês traquinavam quando era pequeno, ou quando os filhos de vocês eram pequenos e traquinavam, que sempre existe uma ameaça muito grande para poder fazer eles desistirem de fazer o que é errado. Olha, se você fizer isso, vai acontecer isso e isso. Aí eles pensam, aí aqueles que são bem traquinos mesmo, continuam a fazer. Você vai ficar de castigo. Eu vou lhe botar de castigo. E vai pressionando, até chegar um ponto que, caso ele não obedeça, o castigo vem para o ensinar. Não é assim comumente que os pais fazem? E o pai se remói todinho para não dar o castigo, porque se der fica doendo no seu coração, mas ele sabe que é necessário fazer isso. Todo esse sentimento e essa sensação de cuidado e proteção com seus filhos, Deus também o tem.
Sendo assim, já que nós, como homens, que não sabemos nem orar ao Pai como convém, não sabemos nem pedir a Ele de forma correta, e aprendemos dele mesmo a forma como nós devemos educar nossos filhos, quanto mais ao Senhor, irmãos. Se nós não queremos perder os nossos filhos, quanto mais o Senhor. Porque você não fez nada ou deixou de fazer nada para que seu filho se perca de suas mãos. Deus não. Deus deu o seu filho por amor a nós. Então, se esse Deus deixasse-nos se perder, Ele estaria se esquecendo do seu unigênito. E Ele jamais esquecerá de seu filho Jesus, pois estava com Ele desde a eternidade. Então, esse Deus que não esquece do que seu filho fez pelos seus demais filhos, de forma alguma vai deixar passar com que seus filhos vivam de todo jeito. Então, irmãos, uma boa verdade e um bom conselho que eu vos dou é: obedeçam à palavra do Senhor, porque senão o Pai vai vos castigar. Porque Ele vos ama. Quando você se sente pressionado e as situações todas difíceis, é o Pai lhe amando, manifestando o seu amor, trabalhando em sua vida para lhe fazer cada vez mais filho dele, mais parecido com Jesus. E às vezes a gente não entende o porquê que as coisas ao nosso redor estão pressionando. É o Pai nos lapidando. Porque a obra do Espírito Santo é nos aperfeiçoar para aquele grande dia. Porque se Ele lhe deixasse solto, você corria daqui. Então Ele lhe prende. Ele entrelaça você de uma forma que você não tem como fugir dele. E quando você começa a querer se soltar dele, Ele vai apertando o parafuso. Porque Ele lhe ama. Ele não vai lhe perder, não. Mas se por acaso, na sua mente carnal, você queira, não, eu vou desistir, esse caminho é muito difícil, eu não consigo. Há um caminho mais largo para mim no mundo. Eu vou retroceder, eu não vou mais crer em Jesus. Era melhor eu estar da forma como eu estava. Porque como era que os judeus, da qual o autor aos Hebreus escreve, estavam? Eles viviam normalmente. Eles tinham as suas famílias, eles tinham os seus trabalhos, eles tinham os seus mercados, mas agora, depois de professarem a sua fé em Cristo, segundo o que lemos, eles sofreram grandes danos, irmãos. Eles perderam a paz, eles eram insultados publicamente quando eles andavam pela rua. Além de insultos, muitos deles foram presos por conta do nome de Jesus. Muitos deles perderam os seus bens. Nós vamos ver lá na frente que no verso número 33, ele vai dizer que os seus bens foram tomados por espólios. Assim como um exército vai até a outra terra e conquista, e todos os bens daquela terra ele toma, assim fizeram também com os crentes. E não é diferente com muitos de nossos irmãos hoje, lá na região, lá na Ásia. Muitos não podem ter nada, são proibidos de se reunir. Os empregos que muitos têm é insalubre. Muitos cristãos lá na China, irmãos, trabalham, sabe o quê? Lavando os locais onde os porcos estão. E só esse tipo de emprego é ofertado aos que professam a fé em Jesus. E os irmãos se reúnem justamente, como eu conhecia como pocilga, né? Antigamente. No local onde os porcos vivem, na sujeira. E louvam e adoram a Deus nessas condições. Pois na China, num país extremamente comunista, que oprime a fé cristã, nossos irmãos não têm o direito nem de sair às ruas proclamando.
ao fato de já anunciarem a fé em Cristo, as suas próprias famílias os expulsam de casa. E nós, irmãos, não estamos falando de uma região com poucas pessoas, não. É o maior país do mundo, onde tem mais habitantes. Pela misericórdia de Deus, hoje nós temos a condição de escolher o horário de culto que a gente quiser fazer. Se o pastor quiser decidir que a gente cultua aqui de meia-noite, a gente fecha as portas aqui e cultua. Faz uma vigília. Faz ou não faz, irmãos? Não, vamos se reunir hoje de tarde. Se reúne ou não se reúne? Se reúne. Vamos para a casa de não sei quem? Bora. Vamos para o templo? Vamos. Em outros lugares não tem isso. E a tribulação que esses irmãos passam hoje, e que os irmãos de Hebreus passavam, os forçavam a testar a sua fé. Alguém aqui já teve sua fé testada? Eu acredito que todos. O que é que significa, irmão? Que Deus teste a nossa fé. Em Tiago, na carta de Tiago, existe um texto da qual Tiago, ele vai ensinar aos irmãos que eles devem estar em profunda alegria quando forem provados, quando sua fé for testada. Porque o resultado da prova da fé é algo maravilhoso. Quando a nossa fé é provada, quando nós somos testados para crescermos em fé, tudo isso vai produzir em nós perseverança. Seremos homens e mulheres fixos, firmados, perseverantes. E essa perseverança, segundo o Tiago, ela vai nos tornar perfeitos. Vai nos tornar homens íntegros. Então, o nosso caráter cristão é transformado à imagem de Cristo por meio do sofrimento. É lindo, irmãos. Porque o convite do Evangelho não é venha ser feliz, é venha sofrer e seja feliz. E você pode perguntar a qualquer homem na face da terra, nenhum deles quer passar por sofrimento. É ou não é, irmãos? Uma pessoa que tem certa condição, ela não quer depender do SUS, quer? Quer não. Quer ter um plano para ser melhor atendido. Ela não quer andar de jegue. Ela quer andar de quê? De carro. É mais rápido, não é não, irmãos? Em uma viagem longa, ela não quer ir de carro. Ela já quer ir de avião. Não é? Pescar não se pesca mais com vara. Pega logo uma rede. É mais fácil. O homem sempre busca meios de que seu sofrimento seja retirado. Um portão, ontem. Ontem meu sogro foi sair de casa e o portão saiu do trilho. Configurou lá. Aí agora, para a gente sair de casa, a gente tem que fazer o quê? Ir lá no portão e abrir o portão. Aí sai no carro. Sai do carro. Vai lá no portão, fecha. Antes eu apertava só um botão. Tum. Aí agora, outro sofrimento. Isso é sofrimento? É nada. Mas percebe, irmãos, que o homem sempre cria coisas para aquilo que lhe traga dor, que faça derramar suor, pare. Antes, para você tomar água gelada, você tem que botar num filtro de barro, bem na sombra, para a água sair mais fria um pouquinho. Hoje não. Você aperta um botão, já sai até cubo de gelo da geladeira. Já pronto. Plum. Esses sofrimentos
que são inerentes de que o homem viva, não se comparam com os sofrimentos, com as provações que Deus permite que o cristão passe, pois aquilo que Deus permite que o cristão passe é para que ele cresça em fé, é para que ele tenha relacionamento com Deus. Então, os irmãos da qual Tiago escreve é bem parecido com os irmãos da qual o autor dos Hebreus escreve. Era um grupo de cristãos judeus que estavam passando por grande provação. E Tiago vai dizer exatamente isso. Vocês precisam se alegrar, aprendam, alegrem-se no sofrimento, alegrem-se na provação, porque tudo isso está moldando o seu caráter. Você está se tornando mais parecido com Jesus. Não, Senhor, mas é muito sofrimento. É porque você precisa se parecer muito com Jesus. Ele está lhe moldando, ele está lhe lapidando. Aí em Tiago ele vai dizer que, já que vocês precisam se alegrar na provação, porque a provação produzirá para vocês perseverança. E essa perseverança vai tornar o caráter de vocês perfeito, íntegro. Vocês, agora, já que são homens íntegros, perfeitos por conta da provação, vocês precisam clamar a Deus por sabedoria, para que, ao serem provados, terem seu caráter transformado, vocês não venham se orgulhar, mas que a sabedoria de Deus venha tornar vocês homens humildes, para o serviço do Senhor. Então, a sabedoria, ela vem quando nós pedimos a Deus, mas segundo o que Tiago vai dizer no verso número 6, só que a sabedoria, ela tem que ser pedida a Deus por fé. Não pode ser deliberadamente. Para termos sabedoria de Deus, precisamos pedir com fé. Mas como é que nós podemos ter fé? Se formos provados. Então é um ciclo perfeito, onde Deus quer nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Para sermos parecidos com Jesus, precisamos ser provados. E sendo nós, já agora, cada vez mais parecidos com Jesus, para que nós não venhamos nos orgulhar de quem somos, porque Ele foi que fez isso em nós, nós pedimos a Deus sabedoria para agirmos. E para termos sabedoria, é preciso pedir a Deus com fé. E para termos fé, é preciso passarmos por provação. Então, os irmãos querem ser sábios? Ninguém quer ser sábio? Amém. Então, vocês receberão provações. Porque Jesus quer vos transformar à sua imagem. E vocês não têm como fugir disso. Porque essa é a missão do Espírito Santo. É transformar vocês na imagem de Jesus. Vocês não têm como correr da provação, não. Você pode fugir, você pode se esconder, você pode fazer o que quiser, mas você não vai ter como fugir das mãos de Deus. Porque Ele lhe comprou, Ele não vai lhe perder, não. Agora, se por acaso, mesmo Ele lhe exortando, você não quer dar ouvidos, aí Ele vai aumentar mais ainda a provação. Até você dar ouvidos. Então, lá em Hebreus, a exortação é muito dura, porque Ele quer fazer com que os irmãos não retrocedam. E Ele inicia, verso 26, lá de Hebreus. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. A argumentação do autor dos Hebreus é perfeita. Ele primeiro nos ensinou, falando acerca de como era feito o sacrifício na antiga aliança. E ele diz que esses sacrifícios são ineficazes. Aí agora ele vai dizer, irmãos, se por acaso, ao invés de vocês viverem Cristo, viverem o evangelho que vocês receberam dele mesmo,
decidirem retroceder por um caminho que já é ineficaz e antigo, tudo isso é uma escolha de vocês. É uma decisão. Por quê? Porque agora o crente, depois de ser iluminado pela ação do Espírito Santo, depois de nascer de novo, ele tem a capacidade de escolher alimentar a carne ou o espírito, obedecer a Deus ou não. E há um prejuízo grande para aqueles que decidem desobedecer a Deus. Então, se deliberadamente, se intencionalmente, a gente decidir por viver numa vida de pecado, para esses que decidirem viver assim, ainda que eles retornem para a antiga aliança, nem mesmo aqueles sacrifícios, que já não era capaz, mas agora que não é ainda mais capaz de perdoar os seus pecados. Porque o pecado do novo nascido não foi perdoado por sangue de bodes e de bezerros. Foi perdoado pelo sangue de Jesus. E esse sacrifício de Jesus, ele é único. Ele é eterno. Ele não tem fim. Uma vez perdoado pelo sangue de Jesus, acabou. Ele está perdoado. Então, se esse que está perdoado de seus pecados, pelo único meio que pode haver salvação, quer retroceder, ele está destinado à perdição. Ele está destinado à condenação. E essa provação o apertará de tal forma para que o faça voltar para o caminho certo. Por isso, irmãos, não desanimemos quando estivermos passando por provações. É o meio de graça que Deus nos concede de nos firmar nele. Porque o coração do homem é tão tenebroso, é tão caído, que mesmo nascido de novo, essa carne deseja ainda o pecado ardentemente. Mas graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo, graças a Deus pela sua obra, que nos garante salvação, irmãos. Porque não é pelo que eu fiz e o que eu faço, é pelo que Ele fez. Já imaginou se estivesse em nossas mãos a capacidade de garantir a nossa salvação? Às vezes as pessoas fazem planos. Não, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Ou, não, esse ano eu vou guardar dinheiro. Não, nesse ano eu vou emagrecer. Não, traça planos. E a gente sabe, irmãos, o quanto é difícil a gente mesmo cumprir os planos que a gente traçou. Quantos de vocês, logo no início do ano, traçou vários planos? Vocês estão cumprindo os planos que traçaram? Tem uns que até esqueceram o que pensar, o que pedir a Deus, ou o que prometeram que iam fazer. Como a gente é falho, irmãos. Como a gente é fraco. E essa exortação precisa estar constantemente em nossa mente. O autor aos Hebreus, ele não quer dizer que existe a possibilidade de que um que nasceu de novo perderá sua salvação. Não. Não é isso que ele quer dizer. Ele quer exortar os irmãos, parafraseando, que se eles decidirem tomar essa decisão, eles irão sofrer muito. Deus os apertará. Porque Deus, irmãos, não perderá nenhum dos seus filhos. Nenhum. Desde o mais traquino até o mais bonzinho. Ele não perderá nenhum. Porque Ele não vai jogar em vão o sangue que foi derramado na cruz, não. O sangue que foi derramado na cruz é precioso demais. Ele não pode ser cuspido. Ele não pode ser ultrajado. E esses que fizerem isso com o sangue do Senhor, receberão juízo. Fogo vingador. É o que diz o verso 27.
Para esses que deliberadamente querem viver no pecado, existe para ele não uma esperança, mas sim uma expectação de juízo. Na lei de trânsito brasileira, quando você vai ler lá, ela é gigante, aí tem uma das leis lá que impede que os motoristas andem sem cinto de segurança. E essa lei, ela precisa ser obedecida e o intuito dela é para proteger a vida do motorista. A lei serve para que o motorista, caso se acidente, o cinto o proteja. O que é que muitos fazem? Não usa o cinto. A intenção da lei é proteger aquele que vai cumprir a lei. E mesmo assim a lei, desejando proteger, o homem decide não querer. Eu mesmo me protejo. Eu sou um bom piloto. Eu não preciso disso. Assim como um piloto de moto, né? Não quer usar o capacete. Ou usa o capacete errado. Aquilo é para proteger sua cabeça, você não usa. Agora, pegando esse exemplo, vamos para o texto. Fomos ensinados que o único caminho, e é um novo e vivo caminho, é o caminho que Jesus traçou para nós, para termos comunhão com o Pai. E o mandamento é que nós não devemos retroceder, mas sim permanecer nesse caminho. Aí você pode deliberadamente dizer, não, eu posso traçar um caminho, eu sei onde Deus está, é muito fácil. Como você se protegerá dos perigos de andar por um caminho criado por você mesmo? Quem é que vai lhe proteger? Segundo o autor dos Hebreus, não é mais Deus que vai lhe proteger. Não é Deus que vai lhe garantir o final desse percurso. Porque se nós estamos em Cristo, nós já sabemos o fim dessa história. O que é que vai dar? Antes das letrinhas subirem no filme da sua vida, você já sabe o final dela. Agora, se você toma as rédeas da sua vida, você não sabe o que vai acontecer daqui a um segundo. Porque Deus já não é mais o seu protetor. Ele já não é mais o seu Deus. Então a intenção do autor dos Hebreus é fazer você abrir seus olhos e atentar. Eita, peraí, eu não posso andar da forma como eu quero. Eu não posso agir da forma como eu quero. Eu não posso retroceder na fé. E há várias formas, irmãos, de nós retrocedermos na fé. Para a época aqui, retroceder na fé era deixar a comunhão dos santos, era deixar de viver uma prática de boas obras, era voltar para o judaísmo. Para nós, há muitas formas de nós retrocedermos na fé. Começa pela falta de leitura bíblica. Você começa um dia, não lê, aí passa outro dia, se torna normal. Não, quarta-feira vai ter culto de oração, alguém vai pregar, eu leio. Aí passa outro dia, você não lê. Aí por já não ler, você já perde o apetite por orar. Aí você já não ora como era. Você ora quando vai dormir. Aí você ora, fecha os olhos, Senhor, obrigado por esse dia. Aí, tem uns que não conseguem, tão cansados, já dorme na hora da oração. Aí além de você não mais ler a palavra, que é o que lhe alimenta, e você agora começa a perder o relacionamento com Deus, porque você não ora mais, aí você agora também não o agradece, não o louva. Então você começa a escutar outras coisas.
E você vai declinando. E as situações, às vezes tão pequenininhas, lhe deixam tão triste. Se você tivesse forte, essas coisas passariam despercebidas. Às vezes um olhar do irmão, você fica triste. Ou simplesmente só porque passou lá no outro lado e não lhe viu. Ou você escutou algo e machucou seu coração. Então, irmãos, hoje nós podemos estar regredindo na fé, ficando fracos, quando nós, segundo o autor aos Hebreus que a gente viu semana passada, não guardamos firme a confissão que temos. Além de declarar que somos cristãos, não vivemos essa fé. Quando nós não vivemos uma vida prática de amor e de boas obras. Quando nós não congregamos. Quando nós deixamos de vir aos cultos, às reuniões públicas. Nós enfraquecemos, irmãos. Passe um mês sem vir à igreja para você ver. Quer dizer, não passa não. Nós, há pouco tempo, passamos por um período de pandemia. Muitos crentes se afracaram de uma forma. Como assim? E vocês não tinham vida com Deus, não? Em casa, era necessário toda uma reunião e uma pregação do pastor para vocês. Para muitos foi necessário. Porque não se tinha vida com Deus. Não se tinha leitura. Não se estudava a palavra, não se orava em casa. Vá todo dia trabalhar sem almoçar. No início você começa a se acostumar, mas depois, irmão, você vai sentir. Você vai sentir falta. Comece a fazer uma atividade bem dura, sem você estar forte, sem beber água, sem comer. Se você aguenta, você não aguenta. Naturalmente o seu corpo irá fraquejar. O nosso espírito, irmãos, é do mesmo jeito. Irmãos, não dormemos, aleluia. Acordemos, estejamos atentos, pois o Senhor está voltando. Precisamos, irmãos. Como precisamos, irmãos, estar fortalecidos no Senhor. Os dias são maus. Não podemos lidar com a dificuldade do dia com as nossas próprias forças. Aqueles irmãos que estão em constante oração e leitura da palavra, eles enfrentam o que for possível. E nada os abala. Pois o salmista diz assim: que a palavra do Senhor nos fortifica e nada nos abala. Nada. Não, mas é uma notícia triste. Eu confio no meu Deus. Ele é a minha fortaleza. Não, mas tu vai ter que passar por isso. E tudo bem. Eu confio no meu Deus. Ainda que eu venha a morrer, eu confio no meu Deus. Por quê? Porque esse meu Deus me disse, Ele falou que ainda que eu morresse, Ele tinha poder para me ressuscitar no último dia. Ainda que minha carne se desfaleça, eu confio no meu Deus. Ainda que eu perca os meus bens, eu confio no meu Deus. Nada me abala. O salmista diz, os que confiam no Senhor são como um monte. O Monte Sião, o monte que arrodeia a cidade de Jerusalém e protege a cidade de Jerusalém. Esse monte nunca se abalou, nunca teve um terremoto nele. E quando aqueles que estavam em Jerusalém levantavam os seus olhos, viam o monte. Pois Jerusalém é firmada sobre esse monte. Então, irmãos, para aqueles que querem retroceder, querem sair da presença do Senhor, o que restam para eles é juízo, é condenação. É interessante que no verso 27, a ideia que o autor aos Hebreus quer trazer é que esses
que eram próximos do Senhor, se tornarão para ele adversários. Assim como éramos. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 5, verso 8. Ele vai nos dizer que em outro tempo nós éramos inimigos dele. Adversários. Lutávamos contra Deus, mas agora ele nos alcançou. Ele nos amou em Cristo, fomos justificados por meio da obra de Cristo. Quem poderá, irmãos, contender contra Deus? Porque se não for a sua misericórdia, nós morreremos. A partir daí, no verso 28, o autor dos Hebreus ele vai citar um acontecimento real, certo? Que até hoje também é assim. Ele vai citar acerca de como uma pessoa é julgada na antiga aliança. Para uma pessoa ser julgada, era necessária, no mínimo, 2 ou 3 testemunhas sobre o acontecido. E, dependendo do que as testemunhas relatassem, tal pessoa era condenada. Hoje é diferente? Não. Se um criminoso, se houver um crime, certo? Esse crime for colocado em júri e há suspeitas sobre de quem cometeu o crime ou não, e a promotoria apresentar testemunhas, né, que tal réu realmente cometeu o crime, dependendo da argumentação que for colocada, o júri aceitar, é condenado. E as testemunhas têm que garantir o que estão falando. Tem que haver provas. E na lei era assim. Se na lei, no tempo da lei, houvesse 2 ou 3 testemunhas, homens normais, com intenção ruim ou não, de afirmar acerca do crime que alguém cometeu, se esse réu fosse condenado, ele era já levado à morte? Porque se naquela passagem que Jesus está no templo e é levado até a ele uma mulher que foi pego em adultério, não foi? E o texto diz lá que eis aqui 2 testemunhas que viu ela no ato. O que é que aquela mulher merecia? Ela merecia a morte. E a morte era como? Por pedrada. Ela ficava num canto. Ela não poderia fugir. Ela tinha que ficar lá. A começar pelos anciões dos judeus, os líderes, até os mais novos que estavam ali naquela reunião, jogariam pedras até ela morrer. Era até morrer. Se 10 jogassem pedra e ela não morresse, os 10 pegavam a pedra de novo, até ela morrer. Estavam lá as testemunhas. Levaram até Jesus para julgar. Qual foi a sentença de Jesus? Irmãos, Jesus é Jesus. Porque não havia nenhuma saída na lei judaica a não ser aquela que Jesus deu. Porque era certo que aquela mulher deveria morrer. Agora, não apenas a mulher, o homem também. Mas o homem não foi levado. Se tivesse sido levado o homem e a mulher para Jesus julgar, aí sim ele até poderia dizer, está condenada mesmo, pode jogar. Mas a sua misericórdia é tão grandiosa, que ele coloca na mente do homem e diz, aquele que não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. O judeu sabia que era pecador. O judeu sabe. O brasileiro não. O brasileiro falta conhecer isso. Sobre o pecado. Por isso que vivem deliberadamente contra a vontade de Deus. Então, para esses, o que resta
é juízo, é fogo vingador. Então, se na lei havia um juízo muito duro para quem cometia algo contra a lei, porque, irmãos, a lei brasileira comparada ao que há na lei judaica é mamão com açúcar. Viu? Mamão com açúcar. Se qualquer um de nós chegar ali numa fazenda e roubar um boi, se for seu primeiro crime, você pode pagar, sabe como esse crime? Pintando parede ou dando cesta básica. E a pessoa que perdeu o boi fica por isso mesmo. Na lei judaica você tinha que devolver um outro boi. Do mesmo tamanho, da mesma raça. Segundo a lei e segundo o farisaísmo, se você tirasse um olho de um, você tinha que tirar o seu. Era olho por olho e era dente por dente. Na lei brasileira não, é muito fácil. Se houvesse morte, a punição era a morte. E a lei do Senhor revela a sua vontade e a sua santidade. Agora, irmãos, olhemos para o verso de número 29. E quanto mais severo o castigo, julgais vós serem considerados digno aquele que calcou os pés, o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com a qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Qual a medida de punição para esse que não simplesmente descumpriu a vontade de Deus, mas ele cuspiu, ele profanou, ele mais uma vez maculou os pés do Senhor, o feriu, porque quando nós deliberadamente pecamos contra Deus, é o que fazemos, quando retrocedemos da fé. Nós estamos querendo pregar Cristo de novo na cruz. Nós estamos rejeitando a única solução que o Pai nos deu para salvar a nossa alma. Para esses que rejeitam Cristo, mesmo terem sido iluminados, o que é que resta para esses? Vingança do próprio Deus. Nessa semana, a gente lá em casa, sobre uma situação que ocorreu lá num colégio, e uma professora agiu bem duro com uma criança. E a mãe dessa criança ficou raivada da forma como a professora agiu com a criança. Foi muito rude, muito dura. O que você faria, irmãos, se um professor agisse bem rude, bem duro com seu filho? Sendo ela, ainda que ela tivesse errado, mas todo mundo sabe que quem pariu bate e balança, né? Não vem outra pessoa fazer no lugar não, que não é? Não é comum isso? Não é? Você deixaria assim, irmãos, isso passar? Qualquer um pode fazer o que quiser com o filho de vocês? Se por acaso vocês fossem matricular os filhos de vocês, e chegando lá, a diretoria fosse apresentar diante de vocês os tipos de professores que estão lá. Olha aqui, ó, professor 1, esse aqui é pedófilo. Ele vai dar aula aos filhos de vocês.
esse aqui é um criminoso. Ele vai educar o filho de vocês a como roubar. Vocês matriculavam o filho de vocês num lugar desse? Agora, olhe para Deus, irmãos. Olhando o seu filho, que não mais está na cruz. Segundo o autor aos Hebreus, está à sua direita. Com testemunho do que ele passou por nós. Com suas mãos furadas, o seu lado rasgado e os seus pés furados. Aí Deus, o Pai, olha lá dos santos céus, lá do mais alto e sublime trono, aí olha os homens que dizem crer nele, vivendo de todo jeito. Querendo retroceder da fé. O fato de Jesus estar ali do lado dele é porque ele é digno. Ele é o único digno de estar ali. E os homens estão querendo calcar os pés do único digno. Está rejeitando o único. A ele pertence toda a honra e toda a glória. O Pai jamais deixará com que o nome de seu filho seja blasfemado por ninguém. Então, para esses, pertencem apenas a vingança. Deus está irado com os homens, irmãos. Deus está irado com aqueles que querem retroceder. Porque Deus preparou tudo que era necessário para a nossa salvação, já está feito. E se você retroceder, você está perdido. Então, irmãos, nessa manhã, não durmam. Não retrocedam. Não vivam de forma deliberada em pecado. Isso não é brincadeira. É sério. Não fique com o pensamento no mundo e na casa do Senhor. Pois Deus é um santo julgador. Segundo o que diz o autor aos Hebreus, o Senhor, ele julgará o seu povo. Você acha que o juízo vai ser só para o mundo? Para os perdidos? O juízo começa pela casa dele. O Senhor julgará o seu povo. Segundo o que diz o verso de número 31, horrível é cair nas mãos do Deus vivo. Essa é a conclusão que o autor aos Hebreus dá nessa solene advertência. Tal advertência, irmãos, precisa ser observada por nós, pois se vivermos de toda forma, Deus nos julgará. Ele não permitirá que andemos de todo jeito. Sendo assim, concluindo essa advertência rude, tão dura, a partir do verso número 32, ele vai falar para nós acerca de valores, vai falar para nós acerca de experiências, de coisas passadas, para que nós olhemos para o que aconteceu no passado, para que tudo isso que estava no passado seja para nós como um farol que nos guia para a frente, que nos mostra o caminho. Olhando nós para o que aconteceu na antiga aliança, que isso sirva para nós não como um caminho de volta, mas um anúncio do que de fato é perfeito, que está para frente,
É o que Cristo fez e está fazendo em nossa vida. Então, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Todo mundo aqui se lembra o período, ou o tempo, ou até mesmo o dia que tiveram um encontro com Jesus? Todo mundo aqui se lembra? Onde foi? Em que igreja? Qual culto? Quem estava pregando? A mensagem? Você consegue, partindo daquele ponto, pensar em uma outra vida para você? O que você seria hoje, sem aquele encontro com Cristo? Irmãos, sinceramente, eu não consigo imaginar o que eu seria hoje. Eu não consigo imaginar como seria minha família. Não consigo imaginar onde eu estaria morando. Do que estaria me alimentando. Do que a minha alma estava tendo por prazer. Eu não consigo imaginar o que poderia satisfazer a minha alma. Eu não consigo imaginar uma outra coisa que, mesmo que dores profundas, angústias profundas, sofrimentos profundos tivessem acontecido na minha vida, eu não saberia aonde eu poderia me agarrar. Porque eu vivia inerte no mundo, sem Deus. Você estava assim, mas graças a Deus por esse encontro magnífico com o Senhor Jesus. Eu não sou mais o mesmo. Ele transformou a minha vida. Lembrem, irmãos, desse tempo. Lembrem desses períodos anteriores. Desde aquela época que a sua mente foi alcançada pelo Evangelho. Ainda que em grande dor e grande luta. Muitos de vocês conheceram a Cristo num período de luta. Às vezes por uma grande enfermidade. Um grande período de desemprego. Não sei. Um grande pecado que cometeu. Deus utiliza as circunstâncias da vida para traçar a história da nossa vida e nos alcançar. Um problema na família. Tantos passam por tantas coisas, irmãos. Mas o bom é que encontramos Jesus. Encontrar Jesus é muito maior e melhor do que um sedento no deserto quando encontra água. É muito melhor do que uma pessoa que está presa numa ilha por muito tempo e vê o socorro passando na sua frente. Cristo é incomparável. Não há nada que se compara a encontrar-se com Ele. A ver o seu olhar por meio da sua palavra. A ouvir a sua voz. A poder ver o seu sangue sendo derramado. E isso como sendo tão ultrajante a nós. É mel aos nossos lábios. É alegria, é sorriso. É saber que o meu pecado foi purificado, foi limpo em sua pessoa. Então, independente do sofrimento que eu esteja passando, desde o dia que eu conheci a Cristo até hoje, nada disso se compara por ter Ele como Deus, por ter encontrado Ele.
Como eu disse, irmãos, esses irmãos da carta aos Hebreus estavam passando por uma grande provação. Segundo o que diz o verso número 33, eles eram insultados em praça pública. Muitos foram presos. Muitos tiveram seus bens roubados por conta de Jesus. E muitos deles não chegaram à morte, ao martírio. Segundo o que diz o capítulo 12, verso 4, nós vamos ver que muitos deles não foi preciso o sangue ser derramado. Mas eles passaram por grande tribulação. Eles estavam sim sofrendo grande perseguição. Nessa época, o imperador Cláudio, mais ou menos ano 49 depois de Cristo, eles tinham expulsado os judeus da cidade de Roma. Muitos desses que eram judeus por etnia, mas já eram cristãos. Mas por serem de etnia judaica, foram expulsos. Perderam tudo. Tudo que tinham. E agora? Como viver? Não tem Bolsa Família não, na época deles não. Não tinha outra família que ajudasse não, porque todos os judeus foram expulsos de Roma. Não tinha pensão nem INSS não. E agora? Plantar? Plantar aonde se não tinha terra? Vender? Vender o quê? Se o que eles tinham foi pego pelo império. E agora? E se você perdesse tudo, irmãos? E se seu emprego você fosse demitido ou perdesse sua empresa? E se sua saúde decaísse? E se sua casa fosse derrubada? E agora? E se tamanho sofrimento viesse sobre você? Ainda que tudo isso viesse sobre a sua vida, você tem Deus, você tem a Cristo. Mesmo assim, em tamanho sofrimento, não é para retroceder. Porque tudo aqui é passageiro, é transitório. Verso 34. Tais irmãos, mesmo passando por sofrimento, ajudavam os demais. Ele diz que, mesmo passando por isso, eles não somente passavam, mas também se compadeciam por aqueles que estavam encarcerados. Aceitaram com alegria o roubo dos seus bens. Já imaginou? Uma pessoa chegar para lhe roubar? Aí, eu vim lhe roubar. Aí você está tudo bem, pode levar. Com alegria. Esses irmãos passaram por isso. Os seus bens foram roubados. Foram presos muitos deles. E nessa época que eles passaram por isso, eles estavam alegres em Cristo. Mas depois de um tempo, tendo passado por essa experiência, queriam retroceder. O autor aos Hebreus grita: vocês estão loucos. Depois de tudo que vocês já enfrentaram na fé, vocês querem retroceder? Depois de tantas orações feitas, depois de tantas vigílias, depois de tantas reuniões de orações, depois de tantos ensaios, depois de tantas coisas feitas na obra do Senhor, vocês querem retroceder? Vocês querem parar, estagnar, desistir? Não, irmãos. Perseverem até o fim, por quê? Porque Deus tem para nós uma promessa. E essa promessa será cumprida. Deus prometeu a nossa salvação em Cristo Jesus e Ele cumprirá. Ele realizará isso.
Portanto, irmãos, segundo o que diz o verso número 35, não abandonem, não deixem, não retrocedam a vossa confiança, a fé. Por quê, irmãos? A vossa fé tem um grande galardão. Tem um grande galardão. Todo trabalhador é digno do seu salário. E o salário geralmente se recebe quando, irmãos? No final do serviço. Já viu a empresa pagar antes para o cara trabalhar? Sempre se paga no final. É ou não é? Ou vocês recebem antes? Eu recebo no final. Deus tem preparado um pagamento para nós. Galardão, irmãos. Galardão é seu. É mediante a aprovação da vossa fé. Tenha bom ânimo. Anime-se, não retroceda. Quando vai chegando mais ou menos assim, dia 28, né? Os irmãos já começam já. Senhor, venha logo dia 31, ou dia 5, para que isso caia na minha conta, para eu poder pagar as contas e ficar sem nada de novo. É desse jeito ou não é? Aí passa mais não sei quantos dias. Senhor, cadê o dia 5, Senhor? Aí, dia 5 é um dia feliz. Aí, dia 6 já não tem mais nada. Esse salário que é nos dado por um mês de serviço, dependendo do nosso salário, pode ser curtinho, pode durar até o dia 6. Tem uns que passam mais de mês e até sobra. Né? Tem uns que ganham bem. Todo mês, todo dia. O nosso galardão, irmãos, é diário. Está constante diante de nós. É porque às vezes nós não queremos vê-lo. Faça como o povo da aliança fazia no tempo do deserto. Eles olhavam para as nuvens. Se você estiver num deserto olhar, você só vê terra e céu. Só areia e céu. Eles olhavam para as nuvens, e para onde a nuvem que estava sobre o tabernáculo ia, eles iam. Se a nuvem parasse por um dia, eles paravam. Se a nuvem parasse por uma semana, eles paravam. Se a nuvem parasse por um mês, eles paravam. Mas se a nuvem passasse constantemente andando, eles se levantavam e iam na direção do Senhor. Irmãos, temos um galardão preparado para nós. Vocês conseguem ver a nuvem do Senhor sobre nós? Ela está sobre nós. Ela está nos guiando nesse deserto passageiro. É passageiro, irmãos. Daqui a uns dias vocês irão estar no braço do Pai. Alguém quer ir hoje? Eita! Até uma água depois dessa. Havia esse sentimento no coração de Paulo, os irmãos se lembram? Paulo almejava estar com o Senhor, mas a sua missão não tinha acabado. Era necessário ele ficar mais tempo. Isso. Porque quando era provado o coração de Paulo, e Paulo quando escreve isso em Filipenses, ele está preso. Se Paulo tem ido logo com o Senhor, assim que foi preso em Roma, a gente tinha perdido cada preciosidade, irmãos. A gente tinha perdido a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses, a Filemon. A gente não tinha visto o discurso completo de Lucas em Atos. Olha quantas bênçãos perderiam. Imagina o que Deus ainda pode fazer na tua vida hoje aí, agora.
Quantas almas podem ser alcançadas pela sua vida? Quantas pessoas podem aprender do Evangelho, aprender a orar com você? Quantas? O tempo não acabou, irmãos. Não é porque a gente está com o cabelo um pouco mais grisalho ou não, ou caindo, que estamos findando. Não, ainda há muita coisa para fazer. O galardão está diante de nós. A promessa Deus irá cumprir. Por isso, irmãos, não podemos retroceder. Tem muita alma para ser ganha nesse mundo. E Deus quer lhe usar para isso. Você será um instrumento de Deus para alcançar essas vidas. Por quê, irmãos? Porque o justo, ele não vive de obras. O justo, ele não vive do que vê. O justo, ele vive da fé. O autor aos Hebreus utiliza um outro exemplo no verso número 37 e 38. Ele cita um texto de Abacuque, no capítulo número 2, 3 e 4. E nessa citação de Abacuque, ele vai nos dar 3 certezas. Primeira, a fé, ela fixa os nossos olhos naquele que está vindo. Quem é esse que está vindo, irmãos? Jesus. A fé, ela tem esse poder de olharmos para os céus e percebermos que Cristo está vindo. Segundo, a fé, ela é também para nós como um veredito, uma evidência de que a justiça de Deus virá. A justiça para concretização dessa obra, de que Deus virá para resgatar os que creem nele. A fé é aquilo que Deus nos concedeu, que nos dá força, ânimo, mesmo em meio ao sofrimento. Quando nós não temos a quem se agarrar, no dia mais angustiante e doloroso, onde não tem ninguém por quem se pegar, nós temos Deus. Nós podemos pegar em sua mão, nós podemos agarrarmos nele, porque o justo vive pela fé. Ele não pode retroceder, porque se ele retroceder, o seu Deus não terá prazer nele. Mas segundo o que diz o autor dos Hebreus, no verso 39, a gente finaliza com isso. E é interessante que esse verso 39, ele se coloca junto com os irmãos. Porque no capítulo 6, ele fala essa mesma coisa com outras palavras. Ele fala da fé dos irmãos. Mas agora no verso 39, ele se coloca. Ele também está junto. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Nós somos do que, irmão? Nós somos da fé. Nós somos da fé. Aqueles que não são da fé estão preparados para a perdição. Mas os que são da fé estão sendo conservados para a salvação da vossa alma. Esse verso é muito importante, irmãos, para o que vamos ver mais para frente. A partir de agora, a partir do capítulo número 11, o autor aos Hebreus vai falar acerca de fé. E o norte para todo o capítulo 11 é observarmos o que é escrito no verso 38 e 39 do capítulo 10. Então, eu vos convido durante essas 2 próximas semanas, a lerem esse capítulo número 11. Semana que vem não haverá escola dominical por conta da consciência cristã. Então a gente só vai nos ver agora daqui a 15 dias. Então teremos muita coisa a ler. O capítulo 11 é um capítulo grande. E nós vamos ver exemplos de fé que nós podemos aprender com tais homens. Pois esses homens todos do capítulo 11 foram provados. Sua fé foi provada. Mas eles alcançaram o galardão. Então isso é uma certeza de que nós também
se somos provados, também alcançaremos o galardão. Isso é uma verdade, isso é uma certeza. Então, irmãos, se vocês estão provados, se vocês estão passando por grande sofrimento, não se preocupem. O galardão está próximo. Creiam nisso. Não retrocedam. O galardão é de vocês, ninguém toma. Pois o Senhor nos prometeu. Amém? Vamos orar ao Senhor? Bendito seja Deus. Pai bondoso, eu quero te louvar, Senhor, por esse momento que tivemos. Ó Deus, fortalece os nossos irmãos, ó Pai, que por meio da Tua palavra, ó Senhor, possamos nos alegrar, Senhor, em meio à provação, em meio ao sofrimento. Pois a provação, Senhor, produz em nós perseverança. Torna-nos, ó Deus, homens íntegros e perfeitos diante de Ti. Por isso, Deus, receba, Senhor, a nossa gratidão. Ensina-nos, ó Senhor, mesmo que nós não venhamos entender, a servir ao Senhor em todo o tempo, porque Tu és bom. Receba, Senhor, a nossa gratidão no nome de Jesus. Amém?